vou falar sobre o processo saúde e doença e sua relação com a organização do trabalho, que foi estudos com os estivadores do Porto de Lisboa, Cine e Figueira da Foz. Eu tenho como, deixa eu ver se eu consigo agora fazer, aqui. Tenho como colaboradores a doutora Raquel Varela, o Antônio Mariano, presidente do sindicato, e o professor Ricardo Lara, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. Também passo. Perfeito. Então, eu já dei um pouquinho da histórico da pesquisa, esse é o histórico, né? É um contato nosso com a universidade. Esse projeto aqui em Lisboa, ele tem algo muito bonito, eu considero, porque antes dele começar, houve uma conversa muito longa com o Mariano, explicando, e para ver se esse trabalho, se essa pesquisa era de interesse dos trabalhadores. Porque não adianta eu querer pesquisar alguma coisa que é conceitualmente da minha área, mas não ser de interesse dos trabalhadores. Então, ele nasce numa conjugação de interesses, e que aí deu muita coisa certa, né? Não, como é que é? Aqui. Tá. O objetivo geral do trabalho foi analisar, está sendo, só dizer uma coisa para vocês, eu ainda estou no processo de análise, eu terminei a pesquisa 31 de dezembro, então vocês estão pegando assim, dados, apresentação, saída do forno, então nós ainda vamos ter uma grande análise, conversar um pouco com esses dados com o sindicato, eu acho que, então, assim, é só uma aproximação aí com vocês. Ele ia analisar o processo de trabalho no Porto de Lisboa, nas formas de organização do trabalho das empresas portuárias e na configuração de diferentes experiências de saúde e adoecimento dos trabalhadores. E também temos uma intenção de contribuir na construção de política de trabalho e saúde para os estivadores. Ele teve duas abordagens metodológicas, método, para quem não está familiarizado com a academia, o método é o caminho que você conduz a pesquisa, qual é o caminho que você vai seguir, traduzindo a grosso modo. Tá? Eu sou de Minas Gerais, que fala mais rápido que o português de Portugal. Hã? Tá bom. Tá bom, então é isso. São duas abordagens da pesquisa, uma abordagem quantitativa, uma abordagem qualitativa. Duas abordagens qualitativas. Nas abordagens qualitativas da pesquisa, nós tivemos o conhecimento do quadro de saúde, aqui, a observação da realização do trabalho real, de conceitos da ergonomia, mas da ergonomia de linha francesa, baseada no Wisner, no Durafog e no Guérin, e entrevistas semi-estruturadas, entrevistas onde eu dava uma pergunta inicial e os trabalhadores respondiam. Aqui tem alguns entrevistados que sabem como foi esse processo. E para saber, assim, entender a história do trabalho, a organização do trabalho, e sentir os anseios e desejos dos estivadores, se tem orgulho de ser estivador e por que tem orgulho em ser estivador. Então, essas foram as abordagens. Eu espero estar indo um pouquinho mais devagar. Na quantitativa, conheci o quadro de saúde, foi feito um questionário com questões sobre organização do trabalho. O que foi interessante nessas organizações do trabalho é que ela foi construída junto com o sindicato. Avaliação da fadiga, avaliação dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, avaliação da lombalgia e avaliação de acidente de trabalho. Bom, vamos aos resultados, são muitos. Eu não vou passar para vocês os resultados da qualitativa, está em análise, é muita coisa. Não vou passar os resultados da análise ergonômica, só vou dar uma falada. E vou tentar passar o que eu trouxe para a quantitativa. É só dizer uma coisa para vocês, eu peço desculpa, porque eu fiz uma apresentação para 30 minutos, era o que estava no programa, e eu só tenho 20, então, por isso eu estou correndo um pouco. Foram observadas 10 atividades de trabalho nos terminais de contentores da Lisconte e da Sotagos, que foram 22 horas de observação do trabalho, já tinha feito isso em Santos, em vários terminais. Foram feitas 21 entrevistas realizadas, que foi mais ou menos um total de 16 horas de entrevista.
E o questionário foi aplicado 140 questionários, que equivale a 191 questões. Cada questionário tem 191, o que equivaleu a uma entrada de dados no banco de 26.740 dados. Bom, sobre a observação da realização do trabalho real, alguns aspectos que já observei, está em escrita, está em análise, mas uma questão grande, problemática nos portos é a logística do container, do contentor. Porque desembarque e desembarque de contentor, por exemplo, o tempo da movimentação do trailer e o tempo que desce o contentor, que desce do pórtico, o spreader, pega e eleva. Bom, este é um problema de tempo de posicionar o trailer debaixo do contentor, só que é uma questão, há uma redução de homens. Então, há uma exigência do trabalho, uma pressão do trabalho e uma redução de homens no quantitativo de trabalhador. Então, há um conflito entre essa exigência e o que se tem que dar conta. A variabilidade do trabalho na estivagem do contentor, por exemplo, eu estou trabalhando, posiciono o pórtico, o portainer, e eu tenho que... Agora você vai para o outro porão. Agora você vem para esse. Agora é aquele. Então, você fica variando de espaço, variando de lugar, e não leva um trabalho, uma tarefa inteira até o fim. No ciclo de trabalho de peação e despeação, por exemplo, fiz toda uma contagem, uma análise de tempo, um carregamento e descarregamento do contentor. Por exemplo, a peação e despeação do contentor, em média, 1 minuto e 16 segundos. É um espaço de tempo muito curto, um trabalho muito rápido, com muitos movimentos a serem realizados. Bom, o resultado da quantitativa. Qual foi a amostra dos 140? 317 foi de Lisboa, não, desculpe, 112 foi de Lisboa, 16 de Figueira da Foz, 12 de Sines. A representatividade da amostra para Lisboa é 35,3%, 31,4% para Figueira da Foz, 60% de Sines. Aqui em Sines temos uma questão. Em Sines não há uma representatividade de amostra para os trabalhadores de Sines, porque Sines tem 600, aproximadamente, o que eu converso com os meninos, 690 trabalhadores. Eu não posso dizer que a resposta que tem esses 12 é a mesma para esses 690 de Sines, mas esses trabalhadores de Sines que responderam estão contemplados na amostra total, tem entrevista e tem a realidade do trabalho de Sines. Então, podemos discutir o trabalho de Sines. Só não podemos falar em termos científico e estatístico em relação a Sines. A caracterização desses trabalhadores, a faixa etária eu dividi em 5 anos. Aqui é a menor idade encontrada no Porto e aqui é a maior, 59. 60,9% está na faixa etária entre 30 e 40 anos. Então, nós temos uma população jovem, trabalhadora, eu considero jovem. Se eu considerar diferente, eu me achar muito velha. Então, temos uma população adulta produtiva dentro dos portos, dos 3 portos. O ensino não é mais aquele estivador broco que não sabe nada. Estão estudando, estão se formando, sabem e passaram por uma formação no seu período letivo, do seu período de formação em Portugal, que é um pouco diferente do nosso. Eu tive que aprender esse tipo de ensino português. Então, o que nós temos de interessante é que 55% tem o básico completo, tá? E acima dele. E nós temos já pós-graduações e universitários. As pós-graduações aqui são mestrado. O Estado Civil, 47% é casado. Tipo de casa, 71% tem casa própria. Isso é muito interessante, que é oriundo de uma segurança que se tinha os trabalhadores. As pessoas que estão morando na casa, geralmente, são de 3 a 4, 60%. 61% têm dependentes, e geralmente 2 filhos. Então, são pessoas que têm responsabilidade, que têm casa, que têm sua família. E o vínculo contratual. A entrevista ela abordou 108 efetivo e 32 eventuais.
nós temos resposta ao questionário de eventual de Figueira da Foz. Aqui nós não temos eventual, e aqui em Sines, que eu digo, e 31 de Lisboa. Bom, sobre a organização do trabalho. Gente, eu não estou olhando tempo, aí vocês me avisam, tá? Organização do trabalho. O que está dizendo a organização do trabalho? É a forma como o trabalho é pensado, estruturado, supervisionado, avaliado. A organização do trabalho, a divisão do trabalho, a divisão de homens, segundo o Dejour, francês. Bom, aqui é só explicando o seguinte, o que eu observo? Eu tenho trabalhado desde 2008 com os estivadores do Porto de Santos. A organização do trabalho dos estivadores durante os séculos, pelo menos nos últimos 2 séculos, e mais certo no último século, que estudamos, que já tem mais estudos e mais registros, a organização ela pertence aos trabalhadores, ela foi pensada e estruturada pelos trabalhadores. Então, fazer uma escala, quanto precisava dentro do navio, em função da carga, é dos trabalhadores. Como há uma mudança e a entrada do capital nos portos, e ferrenhamente entrando, há uma apropriação dessa organização dos trabalhadores. O número de trabalhadores, existem algumas perguntas que eu selecionei para vocês. Então, uma delas é o seguinte, perguntamos se o número de trabalhadores existente no porto está dentro do necessário para realizar as operações. Nós temos que 115 diz que não está condizente para realizar as operações. O número de trabalhadores por terno é suficiente, quer dizer, por equipa é suficiente para a realização do trabalho? Temos que não, 110 diz não é. Exigências rígidas de controlo. São exigências rígidas de controlo por parte do coordenador e do superintendente. Sim, existe exigência rígida de controle, 115 diz que sim. Repete um turno de trabalho? Todo mundo repete. Turno, jornada, shift, work. Existe 137% repete turno. Tem um que se salvou, não sei quem, mas 137 repete. Tem autonomia para parar quando necessita, quer dizer, eu quero parar, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso não sei o quê, eu posso parar? Aqui nós temos que há um balanço, mas é maior daqueles que dizem que podem parar, a hora que quer. Sente-se seguro no trabalho, sem risco à saúde? 119 diz, não, eu não sinto seguro. E vive frequentes situações de tensão de trabalho? Sim, nós vivemos situação de tensão de trabalho. A questão do adoecimento, o processo saúde e doença, o acidente de trabalho. A pergunta era assim no questionário. Na sua vida de estivador, você teve algum acidente de trabalho? Se sim, quantos? E se quantos, que ano foi o último acidente? Então, nós temos que 120 desses entrevistados diz que tiveram acidente de trabalho na sua vida de trabalho. A doença profissional, a doença relacionada ao trabalho, ela é mais difícil, porque ela não é reconhecida. 27, 113 diz que não tiveram. É muito espantoso o índice de lombalgia. Tá? Os trabalhadores, esses 140, nós temos que 72% refere dor lombar. Isso é altíssimo, gente. É muito alto. Cervicalgia, dor em pescoço, região cervical, 66% diz que tem. E dor nos joelhos, 53% diz que tem. Agora, fadiga é uma questão problemática. Eu achei o índice de fadiga altíssimo. Meu doutorado foi sobre conceito de fadiga, eu estudei fadiga, e eu apliquei a escala de fadiga de Shalders nos trabalhadores. É o seguinte, você tem inquéritos populacionais, os inquéritos holandeses, inquérito do Reino Unido, eles têm uma média de 16% da população com fadiga, 17% da população. Em trabalhadores, no meu doutorado, na minha tese, tive, se não me engano, 18%, no Porto de Santos, 18,8%, nos bancários, estudos no Brasil, 8% estão fatigados. Só um estudo americano de várias indústrias que chegou ao mesmo índice de 39%. 39% é um índice alto. Trabalhadores do Porto de Lisboa, do Porto de Figueira da Foz e os que responderam ao questionário de Sines estão fatigados. E muito.
É sim, tem que correr. Já estava. A causa imediata, quer dizer, a grande concorrência aí para os acidentes são os equipamentos e o maquinário. E aqui é impressionante quantos acidentes eu tenho que de 2, 3, eu não tive só um. É muito engraçado. Quando você teve, o trabalhador fala 3, se você tiver 2, diz assim, 4. 4 acidentes. Vocês têm que repensar isso, né? Vamos entender por quê. Então, aqui é o seguinte, o que eu fiz, o ano que disseram qual era o ano do acidente. Então, no ano do acidente, ocorreu uma coisa muito interessante. Por quê? Porque, a partir de 2010, 95 dos trabalhadores referiram que tiveram acidente. O que isto leva a entender? Ocorre alguma coisa aqui que está levando os trabalhadores que levou o trabalhador a ter acidente. Várias hipóteses podemos levantar. Aí essa discussão eu queria fazer com o sindicato, com vocês, que eu acho que é uma discussão muito bacana e muito produtiva, né? A possível caminho de análise. Pressão no trabalho aumenta depois de 2010, porque aumenta, a proposta neoliberal entra nos portos com toda a força, então há uma pressão de trabalho. A introdução de nova tecnologia, do modo acelerado, quer dizer, agora tem a nova tecnologia, tem o portênio, quantas horas você faz, quantos contentores você carrega, por quantos minutos, quantos você põe dentro do navio por minutos. A falta de investimento da empresa portuária, não quer investir no porto, ela quer ter lucro, mas não quer investir, né? E quer cobrar, e quer precarizar o trabalho, está precarizando. A entrada da Troika em Portugal em 2011, os navios de maiores portes, os navios cresceram, os navios agora carregam tonelagens e tonelagens de contentor, muda-se o canal do Panamá, agora é maior. Então, nós temos todo um processo aí que poderia estar acontecendo aqui, que a gente pode analisar em conjunto com os trabalhadores. Então, agora eu vou passar para o final, eu vou tentar ser um pouquinho rápida. O que há? Há o seguinte, nós já fizemos alguma relação estatística entre a organização do trabalho e o adoecimento. O que quer dizer essa relação estatística? Quer dizer que existe, entre a causa e o efeito, existe uma relação. E como ela é provada estatisticamente? Nós temos esse númerozinho aqui, que é o P, que é o erro, ou que chamamos de intervalo, ou chamamos de intervalo de confiança. O que isto quer dizer? Se esse número aqui é menor que 0,05, quer dizer que eu tenho a probabilidade, ou estou com a possibilidade, de que 95% é de acerto. Então, em 95%, eu estou certa que essa relação ocorre. Estou explicando, a grosso modo, para vocês, trabalhadores, que, né, e é uma coisa de estatística meio chatinha, né? Mas é só para vocês entenderem que tem relação às coisas. Então, acidente de trabalho, quais são as relações? Isso aqui não é prova de causalidade, tá? Não estou provando que um faz o outro acontecer, mas estou dizendo que entre um e outro tem uma relação. Acidente de trabalho, estatisticamente significante, com existência rígida de controle e com ter vivido situação de incidente de trabalho. Fatigados, com quem se relaciona a fadiga? Viver frequentemente tensões no trabalho, autonomia para parar quando quer. Se eu não tenho autonomia, está me fatigando. Viver tensão está me fatigando. A lombalgia, função de motorista de trailer. E o que é interessante, quando a gente chega a esses resultados, é pensar assim, pesquisa foi bem desenhada, porque, realmente, a análise ergonômica mostra a função de pórtico, a função quanto que é sobrecarregada a lombar. A função de motorista ro-ro. Número de trabalhadores existentes no porto para dar conta do trabalho. Se esse número não está dando conta, os trabalhadores estão com lombalgia. Autonomia para parar quando quer. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Hoje é o que acontece muito, está incluídas as tendinites, as tenossinovites, tá? As fibromialgias. Cervicalgia, a dor no pescoço. Ela está relacionada com quem? Com a função de motorista de trailer, com a função de motorista ro-ro e com ter fadiga. Estou acabando, viu, Raquel? A dor nos joelhos.
É porque essas 3 dores, o pessoal contava todas as dores no corpo. Essas 3 que são as mais sobressaíram, que tiveram uma relação significativa. Mas eu ainda estou fazendo análises. Já estou acabando. A dor no joelho, relacionada com quem? Com o número de trabalhadores existente hoje no porto, que está dentro do necessário para realizar as operações com segurança e viver frequentemente situações de tensão no trabalho. Quer dizer, isto prova que existe uma relação entre a organização do trabalho e o adoecimento dos trabalhadores. Tá? Não é só físico-corporal. E eu queria dizer o seguinte, eu vou terminar, é o último slide agora. Eu não falei nada sobre a qualitativa, então eu gostaria de colocar uma fala de um trabalhador, quando ele foi perguntado, você tem orgulho em ser estivador? E eu queria ler para vocês. E eu anexei a ele uma foto que eu fiz ontem, que eu espero que o artista da foto, porque ele foi um artista, ele posou maravilhosamente para a foto, e eu só fiz clicar e enquadrar. Então, se depois quiser me processar por direitos autorais, estou à disponibilidade. Então, é o seguinte. Você tem orgulho em ser estivador? Tenho. Tenho porque tenho consciência que é um trabalho que nem toda a gente consegue realizar. Acho que é um trabalho que necessita de alguma perícia, sei lá, de algum tato para ser realizado. Acho que nem toda a gente está habilitado a fazer. Uns porque tem medo, porque não conseguem, outros por inúmeras coisas. E tenho orgulho de ser estivador. Proud to be a docker. Muito obrigado. Agradeço a vocês.